obrigado a jogar F5. Eu não peguei essa ideia. Ah, tá. Vamos lá. Sempre cavalo F6. Então, dama 6, a gente falou bispo, dama 7 e dama F3. E agora a sua pergunta, por que ele tem que jogar F5, é isso? Porque a gente está entrando com o cavalo F6. Sim. E se ele tem que entregar o bispo de G7, fica um ataque bem difícil de segurar. Então, talvez a outra opção seria bispo F5, né? Para não jogar, mas qual que seria o problema aqui? Cavalo D6. Cavalo D6. E está atacando a torre e atacando o bispo. Sim. Tá bom? Obrigado. Sem problemas. Se eu ir muito rápido, vocês... Você comentou isso, mas foi passando. É. Axel, só um detalhezinho. O Shirov pensou muito para tomar em D3? Ele pensou. Foi uma surpresa para ele cavalo D2, porque não parece um lance óbvio. Aí ele pensou bem. Ele pensou bastante, mas o problema é que ele pode escolher entrar na posição, porque eu estou ameaçando não só cavalo E4, mas cavalo C4 nessa posição. Então, se ele não tomar, eu vou chegar com o cavalo C4 sem precisar sacrificar o peão, e fica pior ainda. Né? Entendi. Sim. Essa posição me lembra um pouco a Índia do Rei na Ilha De cores opostas. Cor trocada. Exatamente. A gente vira, e foi isso que eu tipo, antes da partida... Sobre o peão de D6, no caso. Aham. A gente muitas vezes meio que sacrifica a apelatividade. E foi isso que eu mais ou menos tentei fazer. Porque, como eu falei, eu sentia que minha maior chance, primeiro, era chegar e tirar ele do jogo que ele gosta de fazer. E eu acho que mesmo a posição sendo um pouquinho passiva, eu consegui isso. E deu a sensação que ele nunca se sentiu cômodo na partida. Mestre, Sim. se ele não tomar, você está falando que ele está ameaçando jogar cavalo C4. Mas Sim. o bispo de E6 não mata? Mas qual que era a melhor peça que ele tinha? Era o bispo. Então, por exemplo, vamos imaginar qual lance que ele poderia fazer aqui. Se não fosse... Mas não tem cavalo para explorar essa casa. Que cavalo? Mas Mas agora vai cair lá. o problema é que o bispo, por exemplo, qual lance que a gente pode fazer? Me ajuda. De preta? É, De preta? Dama D7? O problema é que está caindo B6. Ah, tá né? caindo B6. Vamos fazer um lance RH7, que fica difícil fazer um lance, né? E vamos falar do cavalo C4, né? O que acontece? Ele está obrigado a tomar, né? Senão está caindo B6. E depois de peão toma, uma troca que eu estou muito feliz. E é por isso que é tão importante você definir a melhor peça do seu oponente. Que é essa peça que você quer trocar ou eliminar. E porque, talvez, vendo de um jeito superficial, essa troca não é boa para mim porque eu piorei minha estrutura. Mas o que acontece? Agora o ponto B6, que era fraco, fica mais fraco ainda e a minha debilidade principal, que era a D3, desapareceu. Então agora os dois bispos estão jogando, estão batendo em diagonais muito boas. O bispo dele em G7 é cada vez pior e o cavalo dele em C6 não tem nenhuma entrada. Então com certeza aqui as pretas estão em problema. Tá bom? Então, sim. Mais uma pergunta. Sim. Como é que eu vou saber que indícios eu tenho numa posição para ter certeza de que vale a pena sacrificar um peão pela iniciativa? Bom, essa pergunta é muito interessante que você fez. O que me levou a jogar cavalo D2 nessa posição? E o Agardri, não sei se vocês conhecem, é um escritor, um dos treinadores principais nesse momento, ele fala que tem muitos jeitos de você chegar no plano e no lance correto. Muitas vezes a posição vai ser simples e você não vai ter dificuldade. Mas muitas vezes, como essa posição, o que me levou a jogar cavalo D2 foi o fato de eu não encontrar outro lance. O que acontecia? Por exemplo, dama C2, dama D2, eram todos lances que eu sentia que não eram muito ativos e eu compreendia que a minha chance era melhorando as peças. E D3, e isso aí, como falou José, isso aí também ajuda você a conhecer, e por isso que eu falo sempre a importância de você observar partidas modelos. Que isso aí ajuda para conhecer os planos típicos. Eu não sou quem está inventando o cavalo D2.
eu vi em alguma partida e eu conheço que esse sacrifício pode ser feito para compensar esse peão. Tá bom? Então, voltando um pouquinho para a sua pergunta, eu cheguei nessa conclusão porque eu não gostei de nenhuma ideia. E o Agard fala isso. Muitas vezes você vai chegar no plano correto ou no lance correto, descartando as outras opções. Não foi um lance fácil para ser feito para mim. Porque também vale a pena lembrar que meu estilo de jogo é bem posicional. Eu não gosto de sacrificar muito. A pressão fica meio alta quando sacrifica. Você também demorou a jogar esse cavalo? Eu demorei, mas não demorei tanto quanto a Ellie. Porque eu lembro que eu talvez demorei uns 15 minutos, assim. Ellie demorou mais de meia hora depois do Para cavalo. tomar, né? Para tomar. E aí já deu um sinal bom, né? Porque se um cara desse começa a pensar, tipo, se você faz cavalo D2, ele toma um toque e você começa a falar, alguma coisa não deu certo aqui, né? Mas como ele pensou, até deu uma confiança, né? Aí eu levantei, caminhei um pouquinho mais, aí já fiquei... Foi até no banho até. aí saiu um peso grande. Bom, vamos para a posição, dama D3, cavalo E4, e ele trocou. Que é um lance difícil a ser feito. Por quê? Porque ele está aceitando passar num final pior, porque mesmo com peão a mais, o peão de B6 fica sem defesa, e é meu cavalo quem está entrando na posição Qual a dele. diferença se toma com a torre? É que é pior ainda. Ele pode defendendo lá. Ah, das minhas torres? É, as suas Tem muita diferença. Por quê? Porque o peão de A4 pode sofrer se eu tomar de A. Que pode vir um bispo A3, um bispo B3. Ah, um bispo B3. O peão de A4 pode. E também pelo fato de que a torre E1 também não está fazendo aquelas coisas, né? Tipo, a coluna E não parece que vai se abrir. Pelo menos por enquanto, né? A gente não pode descartar. E voltando a outra pergunta, que foi torre AD8, seria pior, porque está caindo o peão de B6 e cavalo C5, mais forte ainda, tá bom? Então dama toma, torre toma, e aqui é uma posição já muito, muito difícil para ele, que ele acabou já sofrendo muito, porque o que acontece? Ele primeiro já tem que deixar o peão de B6, e vamos falar também do outro lado. O que acontece? Se vocês têm que encontrar um lance para o preto, o que vocês fariam aqui? Choraria. F5. Não. F5. F5 já não dá certo, ele vai dar um cavalo lá, vai Ué, ele tá querendo ir pra D6 mesmo? Ele tá querendo ir Eu pra estou D6. jogando cavalo D6 e eu estou tomando em B7 em algumas posições, né? Então o que precisa ser feito? Torre E8. Que outra candidata? Vamos lá. Torre E8 a gente vai considerando. Torre 7, torre 7. Torre E7. Fazer um plano a longo Bispo prazo. F8. Bispo H6, F8. rei H7, com a ideia de trocar o bispo de casa preta. O problema é que você não vai ter o tempo necessário, né? Porque eu já estou jogando cavalo e H5 também não vai rolar porque tem a casa G5. O preto, para se defender, vai precisar fazer lances bem precisos aqui. Torre 7, torre 7. Na verdade, eu vou falar, eu acabei ganhando, mas não foi muito claro. Ele conseguiu reagir de um jeito criando os problemas. Torre E7, por enquanto, vai liderando. Alguma outra ideia? Bispo F8, cuidando a caça D6. Qual que seria o problema? F6, leva o Você duplo. tem a caça F6. Eu estou indo para F6 se você descuidar. Tem um duplo. Tem um duplo aí ali. também. Tem um duplo aí. O cavalo Depois está que criando muita ameaça. E o pior de tudo é que não só eu estou jogando cavalo D6, senão que eu estou tomando em B6 entrando em C5 também em algumas posições. Pô, já que o peão vai cair, ele pode jogar B5. Cavalo E7 existe. Mas daí vai deixar o peão de A Cavalo fraco também. E7. Cavalo E7 para jogar um cavalo D5, cavalo F5, Não, mas alguma o coisa peão assim. ali, o peão... O problema é que eu estou entrando no cavalo D6 já. Por que não joga o bispo em G4? Só pra poder Bispo forçar- G4, interessante, muito forçar bom. aquela torre ali, alguma coisa. Aí estamos falando de um lance mais dinâmico. Eu gostei do bispo G4.
o melhor jeito de se defender criando uma ameaça. Né? Interessante. O que é que você está procurando com esse bispo G4? Tirar a casa de um. E forçar, você ficaria contente de forçar um F3, por exemplo? Não? Sim. Com certeza, né? O bispo de G2 já não está batendo. Mas qual que seria, talvez, o lance das brancas, se rolasse um bispo G4? Torre D2. Torre D2, mantendo a coluna e também mantendo a possibilidade de cavalo D6 e o bispo de G2 batendo aí. E depois H3 e expulsa o bispo. Também. Então, vamos tentar salvar aqui a situação, galera. Ou bispo G4 ou torre E7, parece. Cavalo é 7? Cavalo E7 vem cavalo D6. Cavalo D6. Ah, tá. Vamos olhar do outro lado agora. A gente tem um problema muito grande em B6. Tem uma entrada em D6 que está ferindo muito. Então, o que precisa ser feito aqui? Bispo Bispo F8 tem a casa F6. Olha o duplo. Qual que seria o problema das brancas? Um possível problema. Esse peão aí, O peão de A, o problema. Trocar as torres, então, torre D8. Mas o problema é que se você jogar B5, ele toma e melhora ainda, né? E bispo B3. Então disputar a coluna, torre D8. Torre D8, bispo B3 e torre D8 são os dois lances que eu acho que precisam ser feitos. E B3. O peão de A4 é a maior chance que a gente tem de contrajogo. Qual que seria o problema de bispo B3 direto? A torre entrar na sétima. A torre pode entrar na sétima. Qual que seria a melhor peça das brancas, na sua opinião? A torre de D1. Cavalo. Tem tantas peças boas, né? O bispo de D3. O bispo de G2 é uma peça muito boa também, pela diagonal. Tudo porque você sacrificou aquele peão de D3, que interessante. Tudo isso por questão de um peão. Qual a melhor peça? Qual que é a melhor peça? Bispo de E3. Bispo de E3? Todo mundo concorda? Pra mim é um cavalo. Eu gosto da torre. É opção de ameaça ali. Melhor é cavalo. Eu acho que é a torre. Cavalo também? Cavalo também. O cavalo tá Na muito verdade, bem. tem 4 peças. Tem 4 peças muito boas, né? Mas com certeza tem uma que vai ser mais importante. Então é o rei. O rei. Não, o lance correto aqui, para tentar complicar, A peça é torre. tudo vai ficar muito mais fácil para as pretas de segurar se não existisse esse bispo de G2. O cavalo D6, se não tivesse bispo de G2, é uma ameaça muito tranquila de segurar com torre E7. Torre E7. Então, se você sabe isso, qual que é a ideia que você tem que fazer? Entendendo, e é a importância de você compreender qual que é a melhor peça do seu oponente. Você tem que anular essa melhor peça. Como que a gente faz para anular essa peça de G2? F4 e F5 e E4. F5 e E4 é preciso nesse momento. Então, F5, cavalo D6 e torre E7. Dependendo do peão. Não, cavalo, agora ele leva cavalo B7. Tem cavalo toma B7, tudo bem, a gente não ia conseguir controlar isso. Mas agora está chegando o E4 já. E o que acontece? Nesse momento, a gente recuperou o peão. Parece que o B6 está caindo. Mas o que acontece além disso? O cavalo tem que voltar para D6. E agora qual que seria o contrajogo das pretas? Bispo E4, bispo E5. Cavalo é 5. Cavalo E5. Cavalo E5. O cavalo já começa a entrar em F3, D3, e agora uma posição que 2 lances atrás parecia dominante, Dando o peão também. dando peão, você consegue novamente criar o contrajogo do outro lado. Cara, que interessante. Então é muito, muito importante, além do material que a gente sempre fala que é muito importante, é você compreender realmente qual que é a chave da posição, qual que é a peça mais importante. E nesse caso, quando eu perguntava, parece que, sim, o cavalo parece, porque é quem cria a ameaça em D6.
e a mesma coisa o bispo em E3. Mas realmente, toda a posição depende do bispo de G2 e a força que tem nessa diagonal. Então, se a gente conseguir anular essa atividade, já fica muito mais fácil de ser controlada a atividade das brancas. Sabendo disso, e sabendo que o nosso oponente quer anular o nosso bispo, qual deveria ser a melhor continuação das brancas nessa posição? Não tomar. C6. Bispo toma C6? Não. Mas aí você perde o bispo. Bicho D5. Vamos trocar bispo D5. 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 Mas o bispo de G2 é Não, pior não. que o bispo de Não. E6? Joga o bicho F1. Agora o F1. Bispo F1. Não, peraí. Tá melhor. Não vamos chutar. Bispo D5. Não, aí vai trocar o bispo bom pelo ruim. Eu quero escutar lances candidatos. Bispo F1. Bispo F1, bispo D5, Cavalo B5. cavalo B5. Obviamente é muito importante vocês sugerirem um lance sabendo o que as pretas querem jogar. Isso aí eu passo número 1 para você desenvolver o plano correto. Qual que é o plano das pretas? Jogar E4 e o cavalo ali. Jogar E4, anulando o bispo. Então, o lance que vocês vão me falar tem que ter muita Eu relevância. já sei. Cavalo toma B7. Cavalo Não, toma isso aí nós B7 vimos. e E4. Você sabe que o E4 está vindo. Como que você pode se preparar contra isso? Se jogar F3, o bispo pior. Se F3 você está evitando o E4 tecnicamente, mas o bispo de G2 já fica ruim, né? Então, tem que ser de um jeito que você está evitando o... F4 Bispo evita a D5, entrada não? do cavalo depois. Desculpa? A F4 não evita a entrada do cavalo depois. E passa o peão Ele dele. evita. E Ele passa o evita, peão dele? Mas depois de E4 Peão passado. pode ser interessante para você evitar. Você está, em parte, você está evitando o plano, é verdade. Mas daí cria um peão passado, debilita Mas É. ele está criando o peão passado. E debilita o bispo de E3, tira o raio de ação do bispo de E3 também. Não, Bispo F1. exatamente. Bispo F1 parece. Um F1. Mas o que vai fazer o bispo aí? Ah, depois ele vai para B5. Bispo Não, toma não é. B6. Bispo B6 e E4? Desculpa, bispo D5. Bispo D5, e aí que a gente tem que entrar na questão, se é realmente bom trocar esse bispo. Claro que o nosso bicho é bem melhor que o dele. É. Pra não levar bispo D3. Bispo? Pra não ter bispo B3. Para não ter bispo B3 pode ser. Então você está realmente aceitando que o bispo de E6 é melhor que o bispo de E2? Se vier 4. Então, ou você evita E4 ou vai ser melhor, né? Bom, alguém mais? Bispo F1. Bispo F1 interessante, mas depois de E4, Bispo B5. Cavalo de D, B5. mas aí tá cavalo B5. Cavalo de D, B5. Sim, e se E4? O lance que vocês vão me dizer tem que vir acompanhado do que a gente vai fazer depois de E4. Eu vou tomar lá o... Tem um lance enérgico que é G4. G4, mas se a gente ignorar, Sim. se eu ignoro, se eu jogo E4 do mesmo jeito, Não vai acontecer nada. Não pode. Não sei. Especulando essa questão, toma peão e bispo H3. interessante, mas torre F8, Bispo F6. e aí agora cavalo E5 parece chegar com mais força, porque também está chegando uns F4 aí. Mas é interessante. Com certeza, a ideia que vocês escolhem tem que ser bem dinâmica. Mas se eu jogar cavalo B5 em ação tomar o peão de El, Aquele peão de B6? Mas por que você não toma então direto? não, eu quero descobrir a coluna. Ah, a coluna. Liberar a coluna para tudo. Vamos falar um pouquinho desse lance. Cavalo B5, E4 Toma. e bispo toma. Não. O que melhorou aí? A preta tá bem, hein? Com esses bispos aí. Vocês gostam mais das brancas ou pretas? É, agora parece que a preta tá melhor. Tá ameaçando o bispo B3. Agora parece que as pretas que têm as peças mais ativas. É.
Bispo B3. Tem bispo B3, cavalo E5. O É. bispo de G2 meio que tá... A produtividade do nosso bispo caiu violentamente. Acho que tem que trocar em D5 então, hein? Tem que trocar em D5? Tem. Então F4. Não, bispo F4 D5. e E4. Aí o cavalo não entra mais, né? Aí joga o bicho. Mas o cara ficou com o peão Vamos, meu passado. povo. Ficou com o peão passado. Vamos lá, vamos descobrir Não é essa nenhum já, já. desses lances. Seu lance pro bispo. Não é nenhum desses lances que o pessoal Ainda ficou? não. Ainda não? Bispo F1. O lance já me falaram, mas a ideia correta é... Bispo F1 com ideia de bispo C4. Mas se é pra trocar, por que Ué, a por que gente que não troca em troca D5? Porque quando o cavalo volta para C4, ele ataca o peão e impede a entrada do cavalo em E5. Mas você também poderia jogar o bispo D5 e o cavalo C4. Bispo D5. Ah, já sei. É, todo Poderia. em cima. Você gosta de sacrificar, né? Ele não gosta de Não, não gosto. Ah, não. Não, eu passo mal quando sacrifico. Aí tá rei F1, pronto. Rei F1 e pronto. Para. Você teve aula com o patriarca, por isso. Eu sou da escola do material. Vide a Eu partida. aceito o sacrifício. Vide a partida de ontem. Né? Também. Ele gosta de sacrificar. Não. Esse Eu gosto de sacrificar só no momento que é já meio que bem claro. Forçado, que é forçado. Porra. Vamos dar vida para esse bispo. A gente sabe que está chegando o E4. Nem sempre... Como? Não, o nosso bispo, você não pode aceitar trocar esse bispo. Tá, bicho H3. Não. Pô, você tem mais lance pro bicho, pô. Bom, Ó, então, só um instantinho. Quando ele jogar E4, jogaria F4. mas aí o bispo nosso está meio que anulado. E passa o peão dele. Então vamos pensar numa... E passa o peão dele. Alguém já falou o lance certo, então é só... Não, o primeiro... Já acertaram o lance, só não acertaram a ideia aí. O primeiro lance eu vou falar. É bispo toma B6. Ah, mas pô... Eu falei isso. Exatamente. Eu falei, Eu pensei vocês nisso já também. acertaram. E4. E4. E qual que é a ideia correta? Agora. Bicho B5 pra atacar. Não, anular o bispo do G7 dele agora, talvez? Joga. Vamos, gente. Joga G4. Bicho G4. Esse é o futuro. Aí está o futuro. F3 o lance, meu povo. F3, a gente precisa dar vida para esse bispo. Então agora com F3, e a importância de chegar com F3 no momento certo, é que você só joga F3 porque ele não pode evitar as trocas. Isso é lance de ping, pô. Todo mundo faria isso, pô. Do ping. Todo mundo não faria, só ele Eu que contei fez. Qual é o seu que- nome? Gabriel? Muito bem, Gabriel. Muito bem. É que aquele pessoal tá tentando pensar. Esse é o problema. Entre outro ping. Até o garoto acertou o lance aí. Agora é óbvio, né? O F3. Agora é óbvio. Eu falei, a atividade, o que é que acontece? O preto não consegue segurar o peão. Ele não consegue jogar E3, ele tem que tomar, e o que é que acontece? O nosso bispo entra novamente e a gente continua ameaçando. E acabou com aquele centro dele. E acabou com o centro. O cavalo E5 já não faz sentido agora. Se trocasse o bispo, Sim, mas a preta tá bem aí, hein? enfraquecia a vantagem. É Quem exatamente. tá bem? A preta tá bem. Bem por quê? Ué, Qual que seria o lance das pretas aqui? bom, Se eu não quero... tomasse, eu deixasse o bispo livre e ameaçasse tomar. Onde? Não, tomou isso. Tomou. Tomou. Tá ameaçando jogar bispo. O problema é que agora eu estou ameaçando o cavalo tomar B7. Estou ameaçando o torre E1. O que a gente pode fazer? E aqui também está a importância de como esse bispo em G7 está batendo numa estrutura C2-B3 que é muito sólida. Exatamente. Vou lembrar disso. É muito sólida. E ao invés, nosso bispo está batendo numa estrutura que é muito mais fácil chegar. Mestre, essa estrutura tem pedra de cimento, é isso? Seria mais estrutura do tipo eslava, né?
Porque normalmente Você está acontece. vendo vídeo de escola que fala que a estrutura é pedra e cimento. Ah, pode ser, pode ser. Eu acho que todo mundo chama meio que diferente, né? Pedra de lá, cimento de cá. Onde que é pedra de cá? Pedra é o C3, C3B2 É o pode que pedra ser, de pode quê? ser. pedra e cimento. Pedra e cimento. Pode ser, Tá não sei. padrão aí, cara. É, deve ter um nome, com certeza tem, mas eu mentiria se eu falo. E o que é que acontece agora? Torre A6. Torre A6, do Joca, sempre indo atrás da atividade. Vamos lá, Gabriel, vamos refutar ainda. Joga, por exemplo, bicho B5. Qual que seria o lance aqui, pessoal? Bispo C5. Bispo C5, exatamente. O que é que acontece com a torre do Joca aqui? Fica fora do jogo. Fica completamente fora do jogo. E ele não tem muito lance positivo. Imagina que se o cavalo sair de C6, Cai B7. cai B7, e ele não tem como segurar. O bispo de G7, que parece estar numa diagonal boa, não está batendo em nada. Tem nada. O bispo de E6 também nada. Tipo, pode entrar em B3, mas não parece ter algum efeito. E o cavalo de C6, que parecia ser a peça com mais futuro, ele não pode aproveitar E5 pelo problema de B7. Tá, mas eu posso jogar bispo B3 agora. Mas torre é 1. Ah, mas o cavalo não pode tomar em B7, não. O cavalo... por enquanto não, né? Mas... A torre está protegendo. Você reparou que o Strauss foi ficando vermelho? Como? Você reparou que o Strauss foi ficando vermelho? Não, com certeza. Nesse momento já estava... Já estressado. Tá começando a ficar bonito. Aí já fica aquela tensão de que tem que aproveitar, né? Esse bispo preto não pode tomar em A4 porque ele sai do jogo. Né? O problema qual que seria? Ele até pode trocar o peão de A4 por B7, né? Tipo, tomando e bispo toma 4. E agora a gente volta... Desculpa. Agora a gente volta para o mesmo conceito que a gente teve quando jogou cavalo D2. Qual que é a nossa vantagem? Que materialmente a gente está com um peão a menos, obviamente a gente pode recuperar em B7, mas qual que seria o motivo da nossa vantagem aqui? Por que o bispo toma 4 é ruim? Bispo D5 e atividade. Torre está na coluna aberta. Vamos fazer uma comparação entre as peças brancas e as peças pretas. Qual que é a grande diferença? Atividade, é? Atividade. A atividade Branco estão com o caminho aberto. Diagonais abertas para os bichos. a torre que está entrando, né? A torre preta está em A6 sem fazer nada. E o rei preto já está exposto, né? E o rei preto, mesmo sem dama, está numa situação de perigo. Já está exposto. Então, como que a gente aproveita aqui? Bispo D5, torre 8. D5. Bispo Torre D5. 8, vamos lá. Não, bispo D5. Bico D5. Não tá vendo isso aí. Vamos ver a importância de concretar as vantagens aqui. Quem que Primeiro consegue... bispo D5, depois a torre. Aproveitar que o bispo saiu. Simplicidade antes que nada. Seu nome? Pedro. Grande Pedro. Bispo B5, todo mundo querendo dar mate, o Pedro vem e dá a peça, né, Pedro? Exatamente. Eu pensei nisso, pô. É muito mais... O que é que acontece? Torre E8, a gente está criando uma ameaça. Qual que seria a ameaça? Bispo G7 e bispo G8. Bispo G8 e Bispo C4 ganhando. Bispo B3 ganhando peça. ganhando material. E cavalo F7 também, mate, né?